Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui na sede do Sicoob Nova Central. Ulisses, muito obrigada por vir conversar com a gente. Antes de começar, deixa eu apresentar o Ulisses. Ulisses, que é diretor superintendente aqui no Sicoob, na Nova Central. Muito obrigada por nos receber aqui na casa de vocês. Olá, Andressa, telespectadores. É uma satisfação nossa recebê-los aqui, convidar você e os nossos telespectadores a conhecer o Sicoob e a nossa casa aqui no estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Ulisses, hoje a gente vai conversar sobre benefício econômico e, para começar, eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é o benefício econômico na cooperativa, principalmente na Secovicred. Perfeito. Andressa, nós primeiro temos que entender o motivo de existir de uma cooperativa de crédito. Cooperativa, ela oferece os mesmos serviços que um banco tradicional oferece. Se a cooperativa oferece os mesmos serviços de um banco tradicional, por que o usuário do sistema financeiro deveria optar por uma cooperativa em vez de optar por um banco tradicional que já estão acostumados, já conhecem há mais tempo? Bem, primeiro ponto, se nós olharmos, se o telespectador pesquisar, no ano de 2024, e esses dados são divulgados para toda a comunidade, para toda a população, principalmente para os investidores dos bancos, os 3 maiores bancos privados do Brasil juntos, eles distribuíram um lucro de 75 bilhões de reais para os seus acionistas. Esse lucro, e nós não demonizamos o lucro aqui, mas o lucro dos bancos, ele veio de algum lugar. O lucro que os bancos conseguem oferir e entregar para os seus acionistas, ele vem do usuário, do cliente, vem do nosso bolso. E a pergunta que alguém se fez lá atrás é: e se existisse um banco que fosse sem fins lucrativos? Isso seria possível? Bem, pela legislação brasileira, os bancos eles são ou instituições públicas ou instituições privadas, e sendo privadas ela deve ter como fim o lucro. Mas existe a possibilidade da criação de uma cooperativa de crédito. E as cooperativas, especificamente, elas devem ser sem fins lucrativos. Então o Sicoob, ela nasce dessa ânsia de poder oferecer aos usuários do sistema financeiro tradicional uma opção de utilizar os serviços do sistema financeiro em uma instituição que seja sem fins lucrativos e, mais do que isso, que seja comandada pelos seus próprios clientes, que são seus sócios, são seus cooperados. Então o Sicoob nasce dessa necessidade. A ânsia ou a necessidade do usuário do sistema financeiro tradicional de se servir de produtos e serviços de uma forma que ele considere mais justa e mais adequada. E aí, esse é um dos aspectos, é o aspecto do manter os recursos girando ali na comunidade em que eu vivo, manter os recursos que se transformariam em lucro para o sistema financeiro no meu próprio bolso, na minha própria comunidade. Mas o outro aspecto é o próprio atendimento do sistema financeiro tradicional. Nem todos estão satisfeitos com o atendimento que recebe dos bancos tradicionais e buscam na cooperativa, num modelo de autogestão, um modelo em que o próprio usuário ele é sócio do negócio e opina e pode trazer para os seus administradores a sua satisfação ou insatisfação de forma muito direta e permitir que ele corrija o rumo, a expectativa de uma melhor experiência. Então nós temos primeiro o benefício econômico, que eu vou te explicar, que foi sua principal pergunta, mas também, além do benefício econômico, se sentir mais bem atendido ou receber uma experiência melhor da utilização desse serviço. E aí, quando a gente fala de experiência, Andressa, nós estamos falando de diversos aspectos. Mas um deles, que é muito claro, é que na estratégia dos bancos hoje, e o nosso telespectador tem sentido isso, é muito provável que alguma agência mais próxima da sua casa, uma agência de banco tradicional, tenha encerrado as suas atividades e os usuários, os correntistas desse banco tenham sido empurrados para o atendimento digital, que é mais barato,
para o banco tradicional, e ao ser mais barato, ele permite que o lucro seja maior. Porque ele não tem gasto com funcionário, né? Com aluguel ali do local. Aluguel, manutenção predial, o gasto com, como você diz, o funcionário, né? Reduz tudo isso e entrega um aplicativo para o usuário final, e muitas pessoas se adaptam bem ao uso, ao atendimento exclusivamente digital, mas nem todos. Então nós temos uma parcela ali dos clientes tradicionais dos bancos que acabam sendo excluídos por opção do próprio banco. E a estratégia do Sicoob, que é uma estratégia de estar próximo do seu cooperado, próximo do correntista, do usuário, é a estratégia contrária. Onde os bancos estão encerrando a atividade, nós queremos abrir a atividade, porque apesar de termos um aplicativo tão eficiente quanto os dos bancos, e em muitos aspectos até melhores, né, os indicadores de estabilidade do nosso sistema, eles indicam que nós estamos no ar percentualmente mais tempo do que o dos bancos tradicionais. Então temos um aplicativo moderno, um aplicativo completo, mas nós entendemos que o olho no olho... Esse relacionamento mais próximo é mais importante ainda do que o aplicativo, né? É insubstituível. Porque quando você quer ouvir o usuário final, um momento como esse, como nós estamos tendo agora, ele não pode ser substituído por um bate-papo num aplicativo tradicional. Então esse é o aspecto da experiência. Mas sua primeira pergunta foi, e o benefício econômico? Porque tudo isso, a experiência, o relacionamento, ele já é um benefício. Quando você tem esse tipo de relacionamento, eu já vejo como um benefício, como uma vantagem. Exatamente. Mas o benefício econômico, ele também chama a atenção do cooperado, né? Talvez seja o principal aspecto, né? O primeiro motivo da existência da cooperativa, ele nasce do sentimento de não ter sido atendido e do custo do serviço que é praticado pelo sistema financeiro tradicional. E aí a cooperativa, sendo uma instituição sem fins lucrativos e operando em conjunto, em rede, as cooperativas se apoiam em termos de economicidade, isso nos permite também ser mais eficientes, de forma que nós conseguimos entregar o mesmo produto e serviço, um produto e serviço muito similar àquele oferecido pelos bancos, com taxas e tarifas abaixo da média praticada no mercado. E aí entra o termo benefício econômico total gerado pela cooperativa, que é um termo, uma terminologia, uma metodologia criada pelo próprio Banco Central. O Banco Central ele promove o desenvolvimento das cooperativas de crédito à medida em que a cooperativa se torna um balizador da economia local. Os bancos tradicionais eles têm cada vez mais dificuldade de operar com taxas e tarifas muito altas, à medida em que existe um concorrente novo ali naquela região que pratica de forma segura taxas e tarifas mais baratas. Então, nas últimas décadas, o Banco Central tem notado que onde a cooperativa atua, os bancos acabam tendo que reduzir as suas taxas médias, expandindo ainda mais o benefício que a cooperativa traz para a comunidade. Mas aí o benefício econômico total, que é o centro da questão, como eu disse, metodologia cunhada pelo Banco Central, que nada mais é do que pegar o usuário tradicional do sistema financeiro, ou aquele que é cooperado, que utiliza a cooperativa, e verificar os mesmos produtos e serviços consumidos por ele na cooperativa, quais seriam as taxas e tarifas que ele pagaria no sistema financeiro tradicional. Então pega-se taxas médias de cheque especial, de conta garantida, do empréstimo pessoal, do capital de giro para a empresa, da maquininha de cartão, do cartão de crédito, enfim, tudo que ele utiliza, qual seria o preço pago por aquilo no banco, o custo total que foi pago na cooperativa, e tem uma diferença. Essa diferença é parte do benefício econômico total. A outra parte, ela vem do que nós chamamos de sobras de resultados da cooperativa, que nada mais é que um paralelo com aquele lucro dos bancos. O banco, né, ele ofere lucro e ele encaminha para os seus acionistas lá na Avenida Paulista. E a cooperativa, ao oferir resultado, que seria o lucro,
ela distribui entre os próprios cooperados. Então você soma o benefício das taxas e tarifas mais baixas que foram pagas durante o ano ao utilizar os produtos e serviços, com o benefício da participação nas sobras da cooperativa. Assim nós chegamos no benefício econômico total. Em 2024, quanto que o Sicoob teve de benefício econômico e quanto que a Secovcred teve de benefício econômico? E a gente tem esse número por cooperado, uma média por cooperado? Temos sim, é uma informação que me dá muito orgulho, sabe, de entregar para o nosso cooperado, entregar para as nossas comunidades. Eu disse lá que os 3 maiores bancos privados auferiram, ou drenaram das comunidades 75 bilhões de reais de lucro e mandaram para os seus acionistas. O Sicoob hoje conta com 8 milhões e meio de cooperados, sendo 6 milhões de cooperados ativos. E o cálculo do benefício econômico total, ele é baseado nos ativos, aqueles que movimentam de fato dentro da cooperativa. Então a gente pega esses 6 milhões de cooperados. A nível nacional, as nossas cooperativas entregaram R$5 mil, R$4.800 per capita de benefício econômico total para os nossos associados. Então você pega os 6 milhões de associados, R$4.800 de média para cada um deles, e nós chegamos a quase 30 milhões, quase 29 milhões de reais de benefício econômico total, que a economia são recursos que nós mantivemos nas comunidades e no bolso dos nossos cooperados. Esse é o cálculo nacional. Geral. E na Secovcred a gente tem um número também muito satisfatório, né? Exatamente. Secovcred é uma cooperativa que nasceu de empresários para atender empresários, ali naquele primeiro momento, em 2005, 2006, mas logo recebeu a autorização do Banco Central para operar, atender toda a população. À medida em que a cooperativa cresceu, se tornou mais sólida, o Banco Central a autorizou a operar com toda a população do nosso estado de Goiás. E, por último, veio a incorporação, a união do Sicoob Secovcred com a Cred SGPA para atender também os produtores rurais. E essa é uma combinação mágica, né? Quando nós podemos atender a pessoa jurídica, a pessoa física tradicional e o produtor rural, eles têm demandas que se complementam. Uma fatia daquele grupo é mais captadora de recursos, é mais investidora, outra é mais tomadora de crédito. E quando você tem essa engrenagem que está bem azeitada, nós chegamos no resultado que a Secovcred entregou, magnífico, de R$ 16.680 per capita. Então, em média, os associados do Sicoob Secovcred economizaram ou receberam de distribuição de resultado da cooperativa mais de R$ 16 mil no ano de 2024. A gente está caminhando para o final, mas eu acho importante a gente ressaltar que esse valor ele depende muito da movimentação de cada cooperado, né? Não significa que todo cooperado vai receber esse valor. Exatamente, Andressa. É uma informação muito relevante, né? Então, quanto mais o associado movimenta para a cooperativa, quanto mais ele traz as suas finanças para a cooperativa, maior vai ser a participação dele na distribuição do resultado, bem como maior será a economia que ele fez durante o ano ao deixar de operar com taxas e tarifas mais altas do sistema financeiro tradicional. Então fica a dica, né? Quem estiver movimentando lá fora, venha para o Sicoob. Qual que é a dica que a gente deixa para quem está em casa? Então, em vez de ter gastos altíssimos com taxas, vem para a Secovcred, economizar e ainda ter um benefício econômico anualmente. Exatamente. Essa é a nossa dica de hoje. Ulisses, muito obrigada por nos receber aqui e volte sempre. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.